com mais uma live, nosso quarto encontro ao vivo. Hoje a gente está num cenário diferente, mais um lugar que o pessoal grava diferentes programas aqui da FEB TV. Esse aqui é o programa do Semear. Se você não conhece, acesse o canal da FEB TV no YouTube ou o site da FEB TV e procure sobre evangelização, juventude, infância. É muito legal. Hoje a gente está aqui com um convidado especialíssimo. Hoje a gente teve até que falar para vocês quem era, porque a ansiedade não estava aguentando. Nosso psicólogo espírita, Rossandro Klinge. Muito obrigada, Rossandro. Obrigado, Marina. É um prazer estar aqui. Que bom. E o tema, como eu já falei, é ansiedade. E aí, como é que se dá esse papo aqui? A gente vai conversando. Vocês enviam perguntas, falem da experiência de vocês, o que vocês querem que a gente talvez comente ou tire alguma dúvida. E já podem começar mandando perguntas que quando der a gente já vai começar a tentar responder, né? Se a gente souber. Com certeza. E a primeira pergunta eu quero fazer já de cara, assim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu, pelo menos, me considero uma pessoa muito ansiosa. Mas é algo que eu escuto muito dos meus amigos e de todo mundo que... Normalmente eu converso, falo, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa. Por que todo mundo se diz ansioso? Por que todo mundo é ansioso hoje em dia? Marina, o número de cobranças que são feitas pra gente hoje em dia na sociedade são muito maiores do que no passado. Você imagina que a gente tem que dominar várias tecnologias, falar idiomas, tem que ter um monte de amigo, tem que ter um monte de curtida, tem que ser legal, tem que ser bonito, tem que ser malhado, e termina que você pira geral, não tem como você atender todas essas demandas. De modo que isso tem gerado, a ansiedade está ficando tão forte e ela é fruto de um conjunto de sintomas mais profundos do adoecer humano, que a Organização Mundial de Saúde está prevendo que breve, em poucos anos, metade da humanidade tem um transtorno psicológico. Ou seja, ou eu ou você vai ter. De cada duas pessoas, né? Uma vai ter, né? Então, assim, por quê? E vai ter um aumento do quadro depressivo, de ansiedade generalizada, que pode gerar até uma dificuldade tão grande de lidar com a vida que gera o suicídio. Então, significa dizer que é um quadro que está se estendendo muito profundamente, que é fruto também de uma falta de capacidade de refletir sobre si mesmo, de fazer escolhas, de selecionar. A gente não pode fazer tudo. No final de semana, por exemplo, o pessoal vai pra balada e fica assim, eu vou pra onde? Tem várias baladas. Não aqui em Brasília. Claro, me engana que eu gosto. E aí quando chega numa, pensa que tá bombando na outra. E quando tá na outra, pensa que tá bombando na outra. Ou aquela fila, né? Você entra em 3 filas, aí você entra em uma, exato. A do outro sempre parece que tá mais rápida. Né? A gente quer coisa pronta, a gente não espera que a vida tenha etapas, que a gente não permite que ela siga. A gente entra na faculdade, já está pensando no doutorado, termina o doutorado, quer ganhar um Nobel, então não tem como. Ou seja, a gente quer sempre tanto mais, que não consegue viver o aqui e agora. Essa incapacidade de viver o aqui e agora faz com que, por exemplo, até a dor, que como espíritas nós sabemos que ajuda a desenvolver, não é aproveitada. Porque se eu não vivenciei a experiência da dor, eu não vou aprender com ela, e porque eu não aprendi, eu vou passar de novo para doer de novo, enquanto eu não prestar atenção ao sentimento e ao evento, e a cada momento da minha vida eu vou estar preso num frenesi de possibilidades futuras. E só pensa no que pode acontecer e não aproveita o que está acontecendo. Exatamente. E você comentou que a ansiedade faz parte da depressão, ou pode fazer. Existem graus de ansiedade? Existe uma conexão com doenças mais graves? Tem sim, a ansiedade tem vários graus que são descritos nos manuais psiquiátricos. Não vou aqui enumerar todas elas, porque seria não tão produtivo pra gente, mas a gente tem daquela ansiedade normal, por exemplo, amanhã eu vou fazer o Enem. É normal que você esteja um pouco ansioso, né? Então, amanhã é o meu casamento, sei lá, um evento mais significativo, o TCC, por exemplo, você estava falando. É natural que você fica um pouco ansioso, imaginando como é que vai ser, qual é a expectativa que você tem sobre isso. Agora, existe aquela que é uma constante ansiedade, ou seja, você nunca está satisfeito com nada. Isso é fruto de um monte de equívocos na educação, por exemplo. Então, se você dá um monte de presente para os seus filhos, ele vai desenvolvendo um caminho neurológico muito patológico, ou seja, ele precisa de muita excitação para ter pouco prazer. Se eu dou presentes raros, ele tem muito prazer com cada presente que eu dou. Mas se eu dou muitos presentes, eu preciso dar, sei lá, uma viagem à Disney para dormir no quarto com o Mickey para poder achar legal. E ele ainda é capaz de olhar com o cara, só isso, né? Porque assim, cadê tudo... o Pateta? Cadê o Pateta e a Minnie? Então, ou seja, ele sempre quer mais porque você acostumou tanto a dar que não existe o peso do processo da conquista. Ou seja, quando não existe um processo, uma etapa, não existe um sentimento de gratidão.
quando as pessoas dão fácil, recebem fácil, elas não têm gratidão por isso. Então a gente vê, por exemplo, na minha época, eu não vou dizer há quanto tempo atrás, né? Quando eu queria gravar uma música, era assim, olha que ridículo. Vê só, aprendam meninos que estão nos escutando, meninas. Não existia um som chamado 2 ou 3 em 1, que era um disco, o FM e uma fita cassete. Então, quando eu queria gravar uma música, eu passava a tarde inteira com um gravadorzinho na frente da FM, na rádio, assim, com o botão Rec Play, segurando, esperando horas passar aquela música. E quando começava, tinha que ter o time de dar o Rec Play na hora. Perdi o começo. Eu perdi o começo. E ainda ficava fazendo preces para o locutor não dizer o nome da FM no meio. Sempre dizia o nome da FM no meio. Então, obviamente, que aquela fita era uma coisa, um achado, né? Hoje em dia, você tem quantas músicas no Spotify? Sim. Quantos CDs eu baixei que eu nem escutei ainda? É porque é tão fácil lá, tá? Aquilo que é muito fácil não tem valor. Então, o que tem acontecido hoje, de um modo muito generalizado, na educação das pessoas, na vida, nos relacionamentos, é que as coisas vêm tão fáceis que elas perdem o valor. E aí você fica ansioso por mais e mais. E o que não é fácil, a gente tem a ansiedade de que seja, né? Exatamente. Também não encara como, tudo bem, não é fácil, mas então vamos fazer alguma coisa pra chegar lá. As pessoas desistem logo. Observe que as pessoas estão aqui conversando com você numa reunião, sei lá, numa pizzaria, comendo comida japonesa. Bastou o assunto ficar desinteressante, ela imediatamente vai pro WhatsApp conversar com outras pessoas e ignora você. Se voltar a ficar interessante, ela volta. Também existe a ansiedade gera um egoísmo. Eu quero que seja sempre a minha centro das atenções. Se for do meu interesse, eu converso com você. Não foi, eu tô aqui, cara, com a galera. Então não existe contato, não existe uma realidade do aqui e agora. E olha que esse conselho é bem antigo, né? Lembra de Jesus? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Porque essa preocupação, se ocupar previamente de uma coisa que não aconteceu, lhe tira o foco de estar voltado para o que está acontecendo. E não há aprendizado nenhum. Olha, gente. É peso. É bem denso o assunto, né? Ótimo que a gente está conversando sobre isso. Então, já temos perguntas. Vamos lá. Qual que a gente lê primeiro? Vamos comentar sobre o que o Fábio Júnior trouxe pra gente. Eu tenho crise de ansiedade, segundo o médico. Acho que o meu maior problema é não consigo esperar nada. Pois é. Tá uma coisa ligada à outra, né? O não esperar... Não esperar nada é justamente... Ele deve ter ido para algum médico... Que é agora, né? O Fábio Júnior, você deve ter ido para algum médico, ele diagnosticou para você a ansiedade, talvez uma clássica é ansiedade generalizada, ou seja, todo mundo tem. Então não tem que ter uma definição maior, todo mundo tem. Que é essa dificuldade de esperar. E uma das coisas que ajudaria, assim, a gente a aprender é aprender a respeitar processos. Né? Então, assim, fazer isso de propósito. Para poder aprender. Vou dar um exemplo. Você pode... automatizar, né? Aquilo que você compra... Você chega na padaria que é bolo, você vai lá e compra e vai para casa. Já pensou em fazer um bolo? Chega lá, pegar uma receita e não tem que ir muito longe. Vai lá no YouTube, ensinam tudo, até fazer bolo. Aí você pega lá, etapas. Quebra os ovos, a margarina, o açúcar. Não usa batedeira. Não. Mão. Para sentir a dificuldade, para sentir a dor, o suor. Ficou pronto? Não, tá quente. Se comer... não vai fazer bem, aí dá dor de barriga, aí você espera o bolo. É no mínimo umas 4 horas. E isso mostra assim que a vida tem um processo. É engraçado quando finalmente você vai comer, tem um prazer que o bolo comprado não tem, porque houve investimento. Assim os relacionamentos também, tudo na vida. Meus pais sempre falam, Marina, as coisas têm o tempo certo, o que for para acontecer vai acontecer. Se não, né? É sempre isso, as coisas têm o tempo certo de acontecer. Porque a gente quer que o agora seja o tempo certo de acontecer tudo. Sendo que, na verdade, às vezes, até se acontecer, você não vai estar preparado para passar por aquilo, para lidar com aquilo. Nem maturidade tem para aproveitar. Imagina que é você, por exemplo, às vezes eu vou festa de aniversário de pessoas que fazem festa de aniversário de 1 ano, que agora tem mêsversário, né? Tem mêsversário. Eu acho ridículo, mas tudo bem. Mas aí, festa de aniversário de 1 ano. Aí eu fui para uma festa de aniversário de 1 ano de um casal de amigos, que assim, eu acho que ele deve ter gastado uns 300 mil reais. A criança não curtiu. Não. É como levar um menino de 1 ano pra Disney. Ele não sabe nem o que é Mickey. Não é o momento. É preciso que haja maturidade para que se possa usufruir daquilo. Né? Então, quando as coisas vêm antes do tempo, você veja o que faz com que muitas celebridades terminem morrendo. Elas alcançam tanto sucesso, tanta visibilidade, tanto poder antes do tempo, que o ego não tem condição de lidar com todas aquelas demandas, solicitações de sucesso. A pessoa entra num frenesi tão grande que tudo é tão comum, tudo é tão sem graça, que para ela ter algum tipo de prazer, ela vai começar a
usar drogas, ter todo tipo de comportamento perturbado para poder sentir algo de diferente, né? É diferente de uma pessoa que vai lá, eu quero comprar, sei lá, um carro e eu vou lá juntar, depois eu vou dividir. Então, quando você comprar, há uma satisfação naquilo. Quando a coisa é dada, você quebra um carro, bate outro, as coisas não têm valor. Então, Emmanuel nos diz uma coisa interessante: a natureza não respeita as construções cujo tempo não ajudou a erguer. Aquilo que vem fácil, vai fácil. Então é preciso que a gente entenda que as coisas têm que ter etapas e aprender a valorizar as etapas. Se você, por exemplo, um ansioso, ele não consegue ficar só consigo mesmo. Se você é alguém que sexta-feira à noite não consegue ficar sozinho com você e achar massa, está precisando de estar com você, está precisando de ajuda. Se você não é capaz de convencer que você é uma boa companhia para você mesmo, como é que você vai convencer que é uma boa companhia para alguém? Aquela coisa de sábado à noite, né? Todo mundo está em algum canto e eu aqui. Qual é o problema? Lendo um livro, vendo uma série, conversando com os amigos. E dormir mais cedo, gente. Cada um mais cedo. Pô, tão bom dormir, né? Legal pra caramba também. Tem mais perguntas? Porque aí a gente Vamos embora. Vai tentando responder. Ana Luísa Moraes Pereira. Crises de ansiedade podem ser geradas por algum trauma? Sim, Ana Luísa, assim, de certo modo, tem alguns tipos de traumas que vão gerar ansiedade. Por exemplo, vamos falar de um trauma atual, não um trauma do passado. Você sofreu um assalto no sinal, um motoqueiro chegou, botou a arma, tomou teu celular e tudo mais. Então, é natural que nos próximos dias, na sequência, toda vez que você parar num sinal que uma moto vinha se aproximando do carro, você tem uma crise de ansiedade. Se você passou, por exemplo, por algum tipo de abuso infantil ou sexual, alguma coisa do tipo, infelizmente isso existe, é natural que qualquer cena que remeta a uma lembrança, mesmo que inconsciente, desses eventos, detone uma crise de ansiedade. Mas aí tem como reverter isso, diminuindo? No caso de um trauma atual, por exemplo, do assalto, você vai ter que viver a vida, você vai continuar tendo que trabalhar, parar nos sinais, e com o tempo você vai perceber que seu coração vai aprender que nem todo dia você vai ser assaltado e você vai voltando normalmente, né, à vida. Se você não conseguir, você continua numa ansiedade que vai num crescendo até gerar síndrome de pânico, que são aqueles ataques de ansiedade que você está tudo normal, de repente vem um ataque, um aceleramento cardíaco, sudorese, sensação de morte iminente, sem que nenhuma coisa esteja acontecendo. Aí nesses casos é indicado procurar uma ajuda, que geralmente é acompanhamento psiquiátrico com uma medicação exclusiva para pânico e um tratamento terapêutico que é justamente para reconfigurar ou ressignificar aquele evento que provocou a ansiedade. E o espiritismo, a doutrina, o tratamento, de alguma forma pode ajudar além desse tratamento? Mas é claro. A verdade é que o próprio cristianismo, de um modo geral, especificamente, ele vai tratar disso. Quando Jesus diz aquilo que a gente já tinha citado antes, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas aí Santo Agostinho, numa pergunta que é feita por Kardec no Livro dos Espíritos, né, que ele diz assim: existe um modo de você desenvolver de forma prática e eficiente uma mudança pessoal? Ele vai dizer: um sábio da antiguidade falou disso, conhece-te a ti mesmo. E até Kardec faz assim: tá, muito laça, muito bonito, hashtag achei legal, mas diz mais sobre isso, né? E aí Santo Agostinho diz, ele dá uma receitinha muito legal assim, ou seja, ele começa dizendo que à noite, antes de dormir, ele fazia uma avaliação sobre o dia dele. Vamos pensar na importância disso. Vamos pensar em ansiedade. Sei lá, eu tô no canto assim e a pessoa me chama de idiota. Você é burro, você é incapaz, você é feio, você é baixinho, e começa a me humilhar, e eu vou pegando aquilo. Então dentro de mim mesmo vem um sentimento de inferioridade, me comparando com as pessoas. Isso tudo é lixo mental, isso provoca ansiedade. Se à noite eu parar para limpar esse lixo mental, é claro que eu vou dormir bem. Observa, todo dia a gente toma banho várias vezes por dia. Eu espero que vocês tomem banho. A gente toma banho. Então, se a gente consegue limpar o corpo, por que a gente não limpa a mente? Porque ele está pedindo a gente, depois de um dia de sujeira mental, toma um banho na alma, limpa a pauta. Porque senão você compra essas ideias como sendo verdadeiras. Você é incapaz, você é incompetente. E isso gera tanta ansiedade que as pessoas vão dormir. E vão dormir tão estressadas que, levante a mão vocês que estão nos escutando, você acorda cansado? Acorda cansado? Então tá dormindo ansioso. Você vai para um plano espiritual no conflito. Sim, querendo atender muitas demandas, não descansa num minuto. As pessoas não desconectam. Outra coisa também que provoca ansiedade é usar o smartphone antes de dormir. É o seguinte, a gente toda vez que vai dormir, a gente começa a produzir uma substância chamada endorfina. Aliás, desculpa, gente.
Sumiu o nome agora. Daqui a pouco eu digo. Se preocupe Então, não. gente, Ao vivo é assim mesmo. Acaba a live 9 horas. Dá um tempinho, vai tomar um chá, um banho. Deixa de ver telefone. Ler um livro pra depois né? dormir. Não dorme imediatamente, não. Não, de jeito nenhum. Então a gente tem uma substância que a gente produz pro sono. Toda vez que eu vou ver o telefone, essa produção é 50% menos produzida. É como se, imagine, você tem um filho e você está pagando a escola de manhã, está pagando professor de reforço à tarde, e aí de noite ele acessa o WhatsApp. Pronto, a aula foi embora. Porque 50% dessa substância que eu não estou lembrando o nome, e eu estou preocupado com isso. Que não vai acontecer. Melatonina, os espíritos me ajudaram, mandaram mensagem do alto, eu aceitei. Inclusive, a melatonina é produzida toda noite. Quando a gente não consegue produzir a melatonina com tempo, a gente fica com déficit de memória. E aí você tá ansioso, você tá lá acessando o Instagram, o Facebook e mais. A ansiedade aumenta, porque quando eu começo a acessar o Facebook, que eu vejo aquele povo feliz em Nova York. Vida perfeita, né? É impressionante. Sim, tudo bombando. Depois de 14 minutos a pessoa está deprimido. Sim. É tudo que você não é que você não tem. E é tudo mentira. E eles também não são e também não têm. Você também já tirou foto mentirosa e tal. Então assim, você sabe o que é isso. Bota lá, a gente vai lá no TweetPic, tira a mancha, edita o texto, planeja o que vai dizer, bota uma foto bem linda e depois voltar a brigar com a namorada. Cara, quem já fez isso, né? Então é uma coisa ridícula que vai gerando ansiedade nas pessoas, um frenesi de vida falsa. Sim. Então, a vida simples parece que perdeu o sentido. Você veja, quando eu fico olhando assim... Ficar sexta-feira à noite em casa. Exato, sabe, assim, conversar com uma pessoa da família no final de tarde, de uma sexta-feira, sabe, tomando um café na mesa da cozinha, aquilo não tem preço. E parece que tudo tem que ser assim, eu tenho que estar já pronto para ir para a melhor balada, chegar no melhor carro, e quando eu chegar todo mundo olhar para mim, porque eu tenho que ser o Big Brother. Caramba, isso dá um esvaziamento de ego. Aí o que a doutrina vai dizer? Isso é uma ilusão. Esse mundo é um mundo passageiro, nós estamos aqui para ter muitas experiências que nos enriqueçam. E para que eu enriqueça com essas experiências, eu tenho que vivenciar elas a cada momento. Isso não é perda de tempo. Temos mais perguntas? Vamos lá. Paulene Assis. Depois de adulto, existe como reverter essa ansiedade gerada pelo modo de educação recebida pela família? A questão que você falou da educação dos presentes, deu o exemplo do presente. Isso é reversível? É sim, sempre a gente pode reverter. Paulina, a gente sempre pode começar a tentar fazer a vida diferente. A educação que recebi dos pais, ela tem virtudes e tem defeitos. Sempre lembre, eles procuraram dar o melhor deles. Eu não acredito que nenhum pai queira que o filho seja infeliz, nem mamãe. Eles fazem o que pode para que essas pessoas sejam felizes, mas eles erram, porque é normal que isso aconteça. O que é que nos cabe? Uma vez que a gente identificou aquela parte que não funcionou, a gente fica grato por tudo que funcionou e corrige o que não funcionou. Corrige tentando justamente construir uma forma de vida diferente daquela. Às vezes fica tão incrustado, sabe, Maria, nesse modelo familiar que a gente fica assim, tentando seguir mesmo com os dos pais, mesmo aquele que não funciona. Então, é importante repensar e, dependendo do caso, pode procurar ajuda terapêutica, que vai te ajudar com mais rapidez a reverter isso. Legal. A ansiedade ajuda a evoluir? Será que teria algum aspecto em relação a isso? Não sei, talvez pensando na lei de progresso, será que a ansiedade por mudança é natural? Seria de alguma forma saudável ou não? A mudança, ela ocorre e não precisa de ansiedade para isso. Você já imaginou Jesus roendo as unhas? Ai, meu Deus, a boa nova. Eu tenho que anunciar a boa nova. Não precisa disso, caramba. Então, obviamente que a ansiedade não está relacionada à evolução. Ou seja, é um processo... A gente não sabe que o progresso vai acontecer com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. É claro que é melhor que a gente colabore. É óbvio. Melhor pra gente. Melhor pra gente, exatamente. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente confunde a não ansiedade para o progresso com a inércia. Aí tem que ter esse cuidado. Não. Estamos encarnados num tempo histórico com tantas dificuldades, como a gente sabe, hoje mesmo no Brasil, que está acontecendo. Nós temos um dever de agir no tempo histórico, construir uma sociedade mais ética, atuando para que isso aconteça. Temos. Mas também nós temos que respeitar o tempo em que as coisas acontecem. E precisa A gente, por exemplo, tem vontade que o Brasil vire uma Suíça do dia para a noite, mas não vai acontecer. Mas a gente quer que ele fique um país melhor do que o que ele já é. Então, eu preciso não ter ansiedade de queimar etapas, mas eu também não posso ter a paralisia de achar que os outros vão fazer por mim. É um equilíbrio. E fazer não
não precisa que a ansiedade anteceda isso. Não, quando eu tô ansioso, eu não faço. É, verdade. Eu não faço nada quando tô ansioso, eu fico só preso àquele sentimento de ansiedade. E que eu deveria estar fazendo e aumenta a ansiedade. É uma coisa horrível. Ou seja, não. Não. Vamos para a pergunta da Rainara. Desculpa, Rainara. Costumo ficar bastante ansiosa em véspera de provas e ela descreve essa situação. Ansiedade seria frescura? Não, a ansiedade ela pode ser um quadro patológico mesmo. Você desenvolveu realmente um transtorno que precisa de ajuda. Geralmente a gente diz que é frescura uma coisa que o outro tem que a gente não tem. Muita gente diz que depressão é frescura. Quando você tem, você descobre que não é. Né? É muito comum eu receber um paciente chegar assim: eu sempre achei que isso era frescura, agora eu sei o que não desejo do pior inimigo. Porque não é bom esses sintomas, ele tira a nossa paz, o nosso foco na vida presente. Então não é. Agora, ansiedade pré-prova, geralmente ela é fruto de alguns sintomas. Ou você é uma pessoa que se cobra demais e quer ser muito perfeita, e aí tem um ego. É uma vaidade que está aí de competição, eu tenho que tirar 10, então tenta fazer o teu melhor. Né? Ou você é uma pessoa que não fez o que tinha que ser feito. E sabe disso. Você sabe disso, sabe que falta um dia para a prova, não estudou o que tinha que ter estudado, só tem 24 horas para ler 30 mil páginas. Aí você começa a fazer aquela conta, você faz eu já fiz isso. Você soma o número de páginas, aí você divide pelo tempo que você tem, aí você descobre que você perdeu tempo fazendo essa conta, aí você desiste e vai dormir. Exatamente. E mesmo descobre que se mesmo que você tivesse acordado, não daria tempo de ler tudo. Não, é porque realmente você vê que não vai dar. Então é culpa. Não é ansiedade. No meu caso, culpa. No dela. Não sei, mas é culpa, muitas vezes, que vai acontecendo. Eu me vejo assim, eu me digo uma pessoa ansiosa, principalmente quando não tá acontecendo as coisas do jeito que eu queria que acontecesse, né? Então a gente fica, eu queria estar em tal lugar, ou fazendo tal coisa, e essa coisa não tá acontecendo. E aí você não quer viver, eu não quero viver o momento da espera, o momento da construção, na verdade. Eu quero chegar lá. E aí, na verdade, não se chega, né? Se não constrói... Sabe o que acontece com o ansioso? Vamos imaginar o seguinte, eu vou te dar umas férias. Você vai pra Cancún. Você nunca foi pra Cancún. Não, realmente. Aí eu vou te dar umas férias pra Cancún. É um prêmio, você ganhou aqui e tal. Você vai pra Cancún. Aí o que você faz? O que o ansioso faz? Ele entra no Google, ele vê as praias, ele vê as fotos, ele vê os hotéis, ele dá um street view, anda lá na cidade, vê como é que é, vê os comentários dos hotéis, pergunta os amigos que foram. Ele pensa tanto como vai ser Cancún que quando chega lá, ele já foi. Ele já foi. Ele já conhece tanto que ele faz. É isso mesmo, né? Praia, hotel. Porque ele curtiu Virando antes. Ali vai ter tal coisa. A ansiedade faz com que a realidade seja pobre. Sim. Porque na ansiedade eu fantasio. Sim. Eu penso que Cancún é mágica, porque a praia tem azulejo. Então, assim, e não é bem assim. A ansiedade faz com que eu fantasie tanto a coisa que vai acontecer, que quando ela acontece não tem graça. Aumenta a expectativa. Eu consumo tudo. Isso vai pra tudo na vida, sabe? Até pra experiência espiritual. Vai ter uma parte de Divaldo. Eita, eu nunca vi Divaldo pessoalmente. Aí você pensa que ele é um avatar. Embora eu ache que ele seja. Mas aí você chega lá e de repente você quer ter um êxtase. E esse êxtase tem que ser provocado por sua mudança pessoal. Porque o êxtase que ele provoca nele por tudo que ele fez é dele. E a ansiedade de conhecer o plano espiritual? Aí chega lá... Caramba, eu não tenho não. Por enquanto tá legal aqui. Por enquanto fica legal aqui. É verdade, eu acho que a gente toda noite tem acesso a esse plano espiritual. Se a gente não tiver ansioso antes de dormir... Aí a gente consegue chegar lá. Sem dúvida. O Igor... Não, Ícaro. Gente, eu tô lendo tudo errado aqui. Tá falando de óculos, assume. Ícaro Gonçalves. Eu tô de lente, eu tenho que... Tá. Uma crise de ansiedade pode ocorrer por uma influência espiritual? Ícaro, pode sim, pode ocorrer sim. Pode acontecer de ter perto de você um irmão em sofrimento e passando por um processo de angústia profunda, e depende do seu nível de sensibilidade, você captar essa angústia dele e ela passar para você, né? E aí como é que a gente pode tentar diferenciar? Você faz assim, não, deixa eu ver aqui. Minha vida tá tudo ok, não tem nada acontecendo, não tem nenhum prazo que eu tô tendo que cumprir que eu não tô cumprindo, então não tem porque eu tô ansioso, então quem é você que está do meu lado, irmão? Vamos lá para... Aí você faz uma prece, né? Se você sente que continua assim, você leva lá para o centro, você faz parte, coloca seu nome na mediúnica para ver, porque às vezes você, na verdade, é o instrumento para levar esse irmão pro auxílio. Então, se você identifica que não tem a ver com a sua própria vida, provavelmente tem a ver com influência espiritual, sim.
E em caso de obsessão, a gente pode... Um dos sentimentos que quando a gente está passando por um processo obsessivo, seja lá o motivo, pode ser a ansiedade, uma angústia, nesse sentido? Você tá dizendo, eu tenho um sintoma e eu atraio. Eu tô ansioso e aí eu atraio um processo obsessivo, aí você tá querendo perguntar ou o contrário? Não, o contrário. Sim, né? É isso. Então, eu tô bem, de repente eu começo a ficar ansioso porque um processo obsessivo se instalou. Sim, claro. É como tentando responder a pergunta do Ícaro, aí é isso. Então, se há uma aproximação de um irmão em sofrimento, e aí eu vou passar a sentir aqueles sintomas. Que é dele. Que é dele. Aí eu vou procurar ajuda pra ele, justamente para que também alivie em mim, né? Obviamente, quem tem mediunidade sabe muito bem como isso é constante, de sentir a angústia, ou o desespero, a dor, a tristeza daquele que próximo está transmitindo ou emanando todos esses sentimentos. E aproveitando o gancho que você falou, mediunidade, o médium, se ele for ansioso, a ansiedade atrapalha, ou se ele for ansioso, atrapalha o trabalho mediúnico? A ansiedade atrapalha o trabalho de qualquer pessoa, de um professor, de um médium, de um estudante que vai fazer TCC, entendeu? Qualquer pessoa que tem ansiedade, ela vai ter o trabalho atrapalhado. Por quê? Porque ela não vai ter foco. Então, quando eu estou numa mesa mediúnica, eu tenho que esquecer tudo que está acontecendo, que eu tenho que ir para casa, que vai ter trânsito, porque ali eu tenho 1 hora de auxílio. É como se a gente estivesse aqui nessa 1 hora do live preocupado com engarrafamento, com eita, eu tô com fome. Não, eu preciso estar concentrado no aqui, no agora, para eu dar o meu melhor, porque esse trânsito a gente só vai enfrentar depois que terminar. E talvez nem em frente. Tomara que não, né? Mas enfrentou agora porque estava pensando Exatamente. nele. Então, se você fica ansioso, você não faz o que tem que ser feito aqui, nesse momento. Muito bom. Ter pressa para fazer a reforma íntima é sinal de ansiedade? É aí que muita gente... Eu quero ser o melhor espírito amanhã. Tá. Pois é. Essa ansiedade por ser perfeito do dia para a noite é o que transforma a chamada reforma íntima em tortura íntima. Porque aí você começa a se cobrar perfeição que você não tem, você começa a esconder defeitos que você ainda tem, você não tem uma visão realista de si mesmo, você não se aceita como você é. O autoconhecimento foi pro buraco, né? Acabou-se. Porque assim, quando você vai pro processo de autoconhecimento, e ele tem que ser realmente sério, você descobre umas coisas incômodas, né? Que você tem inveja, que você tem raiva, que você odeia, que você deseja o mal. Ou seja, que você, como qualquer espírito, tem dentro de si ainda posições emocionais que não condizem com o que você quer. E você tem que aceitar que elas não vão ser construídas intelectualmente. Só porque eu sei o que é certo, eu já faço o que é certo. Sim. Por isso a gente sabe de muita coisa e não faz, né? Paulo já dizia, né? Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o meu entendimento, mas termino fazendo uma outra coisa. Ou seja, ele estava entendendo que eu estou intelectualmente aderindo a esse chamado do mestre, mas os meus comportamentos anteriores me condicionam a etapas que eu não quero mais continuar. Mas eu tenho que ter paciência, porque a construção... Evolução não é eucalipto, é carvalho. Leva tempo. Mas é muito bonito o processo. Olha, gente. Pessoal, se vocês têm perguntas, se vocês querem dividir com a gente, se vocês passam por esse tipo de situação, comentem aí nesse videozinho que tá passando na fanpage do vlog, tá? Se o pessoal compartilhou o link, vocês estão comentando em outros grupos, em outros perfis, a gente não consegue ter acesso a essas perguntas. Então entrem na nossa fanpage e comentem na live original, digamos assim. Então pedindo pra você mandar um oi pro Espiritismo da Depressão. A galera do Espiritismo da Depressão, que trabalho legal que vocês fazem, né? De vez em quando a gente ri pra caramba com o que vocês fazem. Continuem fazendo todas essas novas linguagens, como essa que a gente tá fazendo aqui agora, né? Como Minha Nada Mola Encarnação que você faz, são importantes. A gente tava até brincando, dizendo que certamente se Jesus tivesse encarnado hoje, ele não faria o Sermão da Montanha, faria um live no Facebook. Um textão. Exatamente, porque assim, ele usaria os recursos que tinha à disposição para levar uma palavra de alento, conforto e esperança para a humanidade. Espiritismo da Depressão aí também nessa alegria de divulgar o espiritismo de uma forma diferente. Exatamente, né? Exatamente. O Roger Nascimento Oliveira mandou, acho que uma pergunta. A sociedade de consumo, materialista, capitalista, com o bombardeio da mídia e o fator que tenta aplicar doses de ansiedade a todo momento,
caso não estejamos conscientes disso, correto? É um fator que tenta aplicar doses de ansiedade a todo momento, caso não estejamos conscientes. É o consumismo, né? Uma vez eu estava em casa, olha a minha experiência. Estava em casa e comecei a assistir um daqueles canais de propagandas que tem, né? Compre isso, sim. E se você ligar agora, você ainda tem isso. E não é só isso! E aí eu fiquei naquela, e ele corta, e ele pica, e não sei o que, ele tritura, era um multiprocessador. Sim. E eu lá com minha esposa, aquele negócio era tão bonito, aí picotava, aí eu comprei. R$1.000. E eu só uso como liquidificador. Ou seja, foi o liquidificador mais caro que eu comprei na minha vida. Porque eu não tenho uma empresa para estar picotando salaminho, não. Mas aquilo é uma coisa que é hipnótica. Não tem necessidade. Não tem. Quando eu comecei a viajar para, por exemplo, Estados Unidos, que é um país que culturalmente é muito identificado por consumo, Sim. Eu comecei a estranhar o fato de que as pessoas não estacionavam o carro na garagem. Os carros eram fora da casa. Eu comecei a ter amigos lá e comecei a, em vez de ficar em hotel, ficar na casa deles, né? Me convide, próxima vez que eu vier, tá? Tô dando uma dica. Tá bom. Então, quando eu comecei a ver, os carros não ficavam dentro da garagem, porque a garagem é entucada de coisa que eles compram nesse programa. A garagem tava lotada. De coisa que eles compram. Aí, o que acontece? Depois eles veem que não usam um monte daquilo ali. Aí faz aquele garage sale com um suquinho de limão. E quando a garagem tá vazia, aí vem um vazio existencial. Numa profunda crise, aí começa tudo de novo. Gente. Olha a ansiedade. Você compra um carro, modelo 2016. Bombando. Não bota nem vídeo fumê pra todo mundo ver que você tá lá dentro. Eu sou o cara. Aí lança o modelo 2017. O que é que tem diferente? O farol era assim, agora é assim. Aí você para no sinal, seu farol é assim, 2016. O outro carro é 2017, o farol é assim. Aí você faz, pô, meu carro tá desatualizado. Eles conseguiram criar um frenesi de achar que você é importante pelo que você faz. Ou não pelo que você faz, pelo que você pode consumir, pela expressão que você tem. Então isso aí esvazia-se. Celular é bem um exemplo disso, né? Porque troca de modelo muito rápido. Tecnologicamente, às vezes a modificação não é tão significativa. Não é, né? Mas o modelo, a capinha bonitinha, o botão que mudou de lugar, você quer o novo, né? Exatamente. Eu lembro que quando começou a ter câmeras digitais, as pessoas, para mostrar que tinham câmeras digitais, elas faziam assim. Fazia um teatro para tirar uma foto, para mostrar a minha câmera digital, foto. Né? Isso quando o cara pegava pela primeira vez, era tão matuto que fazia assim, percebia que tinha tela. Mas aquela vontade de inovar as pessoas tem, isso gera ansiedade, com certeza. O consumismo gera muita ansiedade, sem dúvida, sem dúvida. Temos mais perguntas? O pessoal do Portal Reação. Eita! Que maravilha, Rossandra e Marina, tá excelente a live. Beijos da equipe do Portal. Beijo, galera. Que bom que tá todo mundo assistindo. Né? Esse povo é do coração, amo vocês demais. Muito bom. O Rodrigo Ferri é que tem... também tá pedindo pra mandar um oi pro Desdobra. Pode falar. Gente, eles pediram pra eu ajeitar a camiseta. Olha só aqui em descrição. Não, é porque eu tô com a camiseta do Desdobra. É um site de camisetas espíritas de um jeito diferente também. Tá. E essa aqui, inclusive, tá escrito Ama, Trabalha, Espera e Perdoa. Gostei de saber. Do livro Paulo Estevão. E as camisetas são lindas, tá? Eles estão pedindo aqui pra eu falar. Estou usando. E não está mais amarrotada. Tá dando pra ver. Tem que melhorar a de propaganda, estão percebendo, né? Já. Pô, ajuda a galera. A gente se ajuda, né, galera? Vão ficar ansiosos lá, porque a coisa não tá funcionando direito. Né? Não tá. Divulga direitinho, faz assim. Desdobra.net, galera. Muito bom. Acessem lá. Acho que tem mais pergunta? Acho que tem da Valquíria Takahara. Trabalho com evangelização infantil e mocidade. Como lidar com a ansiedade dos jovens e crianças na proposta de ensino do evangelho? Nossa, ótima pergunta, eu também quero saber. Na verdade, tudo que a gente tem falado até aqui agora é meio que a resposta, mas eu vou tentar resumir. Primeiro, não dá para negar que essa geração é ansiosa. Então, fazer atividades na evangelização que demandem processos e que sejam instigantes para elas, para que elas percebam que o resultado é legal, que é interessante elas fazerem, que o processo é legal. E mostrar que tudo que vem fácil não tem sabor. Né? Eu lembro que uma vez, é uma história interessante, a reitora da Universidade de Stanford, recebi um pai que chegou assim e disse: olha, reitor, eu acho que meu filho faz aqui administração, mas eu andei olhando na grade curricular do curso, tem tanta disciplina que não precisa. Mas se você tirasse aqui um monte de disciplinas inúteis aqui, em 2 anos ele terminava o curso de administração. Eu já ouvi isso algumas vezes sobre vários cursos diferentes. Então, aí a reitora fez assim, depende de que filho que você quer ter.
Aí eu fiz, como assim? Por exemplo, uma melancia ela leva 6 meses, mas um carvalho leva 100 anos. Responde. Ou seja, tudo na vida tem que ter etapa. A evangelização em si também é um momento. A educação, de um modo geral. A gente tem tudo muito rápido, né? Você chegou em casa, acessou Netflix, baixou a série, você vê o episódio, ou você vê toda uma temporada na noite que você quiser. Mas você não consegue aprender matemática assim. Você não consegue aprender inglês assim. É preciso etapa. Isso tem gerado uma dificuldade para as pessoas. Os valores e o que realmente vai mudar a gente como pessoa, né? De fato. Porque assistir Netflix ou até mesmo aprender algo do mundo, uma matéria para uma prova, ainda assim é em menos tempo do que deixar orgulho, deixar vaidade. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre tive dificuldade de estudar, porque eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, que gera um quadro ansioso muito grande. E a vida ela vai mostrando que você tem que fazer escolhas. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo quando eu vou falar para jovens. Você quer um chocolate agora ou 10 chocolates daqui a um mês? Você pergunta isso para uma criança, o que é que ele vai dizer, Marina? Eu imagino que é um agora. Exatamente. Por que ele disse agora? Porque ele não consegue pensar daqui a um... Ele não consegue adiar o prazer, ele quer ter o prazer agora. Então, por exemplo, quando eu penso, eu vou estudar matemática agora, eu vou assistir The Walking Dead. Minha série que eu gosto. The Walking então, Dead. Quando eu vou assistir The Walking Dead ou Game of Thrones, eu vou ter prazer agora. Quando eu terminar a série, o que é que eu ganhei? Nada. Mas quando eu estudei, que eu desenvolvi competência, que melhorou-me profissionalmente, me capacitou para ter uma função na sociedade melhor e que eu possa ganhar melhor, para que eu tenha uma vida e possa proporcionar para minha família uma vida melhor, eu percebi que aquele momento que não tinha prazer ao estudar, me deu prazer no futuro. O mesmo vale para a evolução moral. Então, no momento que eu abro mão do meu egoísmo, da minha infantilidade, embora eu reconheça, acolha essa minha criança interior, eu posso crescer e vou vendo que há uma compensação na medida que eu vou amadurecendo isso aí. Sim. Isso vou ficar pensando nisso aí. Chocolate agora ou depois? Guilherme Sadek Cunha. FEB TV é mais legal que Netflix. Muito bem, eu acredito em você. A gente chega lá, a gente vai fazer a minissérie do André Luiz, do Emmanuel, do nosso Netflix no futuro. Contamos com sua colaboração aí. Muito bom. A ansiedade dos jovens em aprender o espiritismo impõe novos desafios aos evangelizadores. Acho que a gente tem a forma com que a gente aprendeu a evangelizar, né? A gente aprendeu sobre o espiritismo, a gente foi evangelizado, digamos assim. Foi mais lenta, foi mais... até com menos uso de tecnologia e tal. Vale acelerar o processo por conta... Eu não diria... que eles anseiam algo mais rápido? Eu acho que usar recursos como que a gente está usando agora, fazer esse Face Live, é uma contribuição, porque é uma linguagem nova. Eu acho que, por exemplo, um vídeo de YouTube com mais de 4 minutos as pessoas não veem. É uma realidade que chegou. Então, o que a gente tenta? Tenta condensar o máximo de conhecimento para gerar uma provocação. Agora, imaginar que alguém que viu um vídeo de YouTube de 4 minutos vai entender um tema, não vai, né? Se a evolução fosse em vídeo de 4 minutos, eu era espírito de luz. Então, assim, na verdade, a gente tem que... eu vou te dar um pouquinho do que você quer, do formato que você quer, mas entende, isso é só um começo. Se quiser aprofundar mesmo, não tem como fazer diferente. Sim, sabe? O processo longo e demorado. Longo e demorado. E para ser consistente, tem que ser longo e demorado. Sim, ou também qualquer argumento, qualquer discussão vai... Como a gente está vendo hoje em dia, né? Um empobrecimento, eu vim até comentando que pela primeira vez os testes de QI, há um mês foram divulgados, mostraram pela primeira vez na história da medição de testes de QI da humanidade, a gente não só não cresceu, como diminuiu. E diminuiu por quê? Diminuiu porque a gente vive acessando redes sociais com discursos curtos, pequenos e não profundos. Aquela manchete. Exatamente. E você pensa não sei o que é um dos 10... que você não sabe ser melhores, piores, mais vendidos, e você já dali já tá sou tirando... doutor na área, já posso falar daquilo ali em qualquer conversa, porque eu entendo tudo daquilo ali, porque eu vi um texto de quatro linhas. Não é assim que funciona. Então, essa ansiedade generalizada da sociedade tem gerado um quadro extremamente preocupante e patológico, tanto individual como coletivo. É isso aí. Gente, o pessoal tá pedindo pra gente avisar que as perguntas que não forem do tema ansiedade vão ser respondidas em outras oportunidades, talvez no próprio comentário a gente responda, mas peço pra vocês aproveitarem esse momento pra gente falar sobre o tema, coisas que sejam aí em torno disso.
A reforma íntima é urgente, mas não é apressada. Não ter ansiedade tem a ver com isso? Não ter ansiedade, não ter a ver com É isso. compreender que a urgência não é pressa. Exatamente. O que é urgente é porque... Imagina, quantas vidas a gente não já falhou? Sim. Aí Jesus, que é o cara, né? Deixa você encarnar novamente. Voltar para cenários diferentes com personagens que são os mesmos, que estão em outras posições, dando uma oportunidade amorosa e muito carinhosa de você refazer o cenário, de você construir os personagens de uma forma mais saudável. Então, o sentimento de que a gente meio que está atrasado na evolução, acho que qualquer um de nós tem um pouco presente. Mas não é a ansiedade que vai fazer a coisa acontecer mais rápido. Porque, primeiro, vamos pensar na visão de Deus. Se nós temos a eternidade, Deus está bem tranquilo. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Dizem até que Deus é zen, Deus é budista, né? Então Deus está tranquilo, porque Ele sabe que a gente vai ter tempo para executar. Agora, o que nós queremos é finalmente aprender. A natureza é cheia de exemplos de que quando a gente quebra a etapa, a gente destrói o processo. Sim. Imagina que você está lá numa fazenda, num sítio aqui perto de Brasília, e você viu que tem um pinto lá picando na casca do ovo, querendo sair, você pensa, pô, tá sofrendo, tá? Você vai lá e quebra a casca do ovo para facilitar para ele sair. O que acontece? Ele morre de fome, porque aquele exercício de bicar a casca do ovo fortalecia o bico para ele coletar os alimentos. Era uma etapa necessária. Mesma coisa você chegar e ver uma borboleta com aquele esforço extremo para abrir o casulo. Aí você chega lá, tão bonitinho, vai lá e facilita e abre o casulo. Ela cai. Porque aquele esforço para abrir o casulo é a condição sem a qual não há um fortalecimento das asas que proporciona o voo. Quando os pais, por exemplo, não querem que os filhos sofram, não querem que os filhos ouçam dos professores que eles têm que estudar, dão as coisas antes deles merecerem, eles estão destruindo o indivíduo. Isso é tão sério que durante a construção da psicanálise Freud chamava de formação reativa. É um ódio disfarçado de amor. Porque amor que é amor não destrói. O amor que é amor torna você melhor, mais capaz e mais competente. Então, quando você tenta livrar o indivíduo das etapas da vida, você torna ele incapaz de suportar as frustrações. No momento em que eu não me frustro, em que eu ouço não posso, não vou dar, não é como você quer, é hora de dormir, eu me torno muito incompetente para enfrentar a vida como ela é, cheia de limites e dificuldades. Sim. De modo que você tem aí uma galera hoje jovem que quando tem a primeira dificuldade, como não foi treinado na infância para superar isso, se mata. Saiu um estudo agora nos Estados Unidos que crianças entre 10 e 14 anos, o suicídio de crianças entre 10 e 14 anos nos Estados Unidos mata mais que acidente de carro. E o que leva uma criança de 10 e 14 anos a se matar? É porque ela se vê tão incapaz de responder às coisas da vida que ela imagina que a melhor saída é sair da vida. Mas por que isso aconteceu? Vai atrás. Houve um processo educativo ineficiente que criou um monte de circunstâncias de proteção que inibiu a criança a desenvolver a capacidade pessoal. Eu vejo isso, por exemplo, com aquele pessoal que é exagerado com higiene. Uma vez eu estava numa igreja no Pelourinho, em Salvador, e tinha um casal estrangeiro visitando a igreja, com 3 meninos. Toda vez que os meninos tocavam em algum daqueles altares de madeira, a mãe puxava e colocava álcool em gel. O que é que isso tem acontecido? Tem gerado, por exemplo, nesses países, pelo excesso de higiene, um conjunto de doenças autoimunes. Sim. As crianças não desenvolvem imunidade na infância, na fase adulta ficam com doenças como lúpus e tal. Da mesma forma, imagine isso emocionalmente falando. Sim. Se toda vez que você cai, eu tomo, não chore, não, mamãe tá aqui, papai tá aqui. Você não tem que vivenciar essa experiência. Eu lembro que hoje em dia os pais botam as crianças para dormir com elas no quarto, né? Então, antigamente era o seguinte, você tá com medo, o que é que você ouvia? Deixa de besteira, vai dormir, né? E o que é que a gente via aquela mancha, antigamente quando era criança, que chovia, fazia umas manchas no teto, e aquelas manchas viravam uma forma monstruosa. E eu passava a noite inteira olhando pra mancha e dormia de exaustão. Fora o medo do monstro que tinha debaixo da cama, que puxava era o por pé. cima, era por baixo. Então eu estava cercado de inimigos, mas eu dormia exausto. Hoje em dia, como é que os pais fazem? Venha, meu amor, monstro nojento, deixe meu filhinho aqui. E aí o menino acredita que tem um monstro mesmo. Aquela mancha é um monstro, que uma pessoa fraca. Quando vem a namorada, acabou o namoro, se mata. A gente corta tem os pulsos. Acho que em diferentes níveis, seja quando a gente pensa em reforma íntima, quando a gente pensa em uma construção momentânea, passar no vestibular, alguma coisa assim, a gente tem que entender que o processo faz parte. E não só faz parte
é porque, tá ali, tá no combo. Não, mas é porque é isso que vai fazer com que a gente chegue lá, né? Querer saltar do térreo pro 10º andar sem nenhuma escada, né? Não é impossível. E não tem valor, né? Como eu falei, quando você queima etapa, perde valor. Sem dúvida. Vamos para mais perguntas. Tiago Lírio. Seria correto dizer que no mundo contemporâneo somos todos mais ansiosos do que no passado? Vai um pouquinho do começo, né? Que você falou que o dia de hoje em dia. Sim, Tiago, certamente a sociedade atual ela nos provoca mais ansiedade porque tem muito mais exigências sobre nós. Por exemplo, as tecnologias foram criadas com a promessa de deixar que a gente tivesse mais tempo para fazer outras coisas. E o que elas nos deram foi mais coisas para serem feitas, certo? Então, na época que não tinha máquina de lavar, as pessoas tinham mais tempo em casa do que hoje, que tem máquina de lavar, de secar. Então, a gente termina fazendo muita atividade e com um sentimento profundo de esgotamento. Isso significa dizer uma coisa, nós temos que fazer seleções. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Fazer tudo. Aquele monte de aba que a gente abre. Exatamente. Um vídeo, um texto, Facebook, WhatsApp, mas não sei o que. Você acaba, você não consegue. Você não consegue aprofundar nada. Sim, se faz superficial. Tudo superficial, não fica nada na memória. Se você vai fazer a prova um mês depois, você não lembra de nada. Se você vai conversar comigo um mês depois, você não lembra de nada. Aí tem que dar print na tela pra mostrar que me falou. Porque você não confia na sua própria memória. Porque nada está sendo feito com concentração e foco. Então, sim, a sociedade atual nos deixa mais ansiosos. Tá aí. Júlio Sena de Farias. Quando o jovem tem conhecimento sobre o planejamento reencarnatório, isso pode gerar ainda mais ansiedade, por não saberem exatamente o que foi planejado e qual caminho devem seguir. Isso era uma pergunta. Parabéns pelo trabalho. Obrigada! Será que saber que existiu um planejamento, ou seja, saber que eu tenho um compromisso com algo, mas eu não sei o que é, gera ansiedade? Ansiedade? Se você ficar assim noiado, vai gerar. Se você ficar pensando nisso. Mas olha, Júlio, eu vou dizer qual é a sua missão. As pessoas querem fazer regressão de memória, porque eles dizem assim, não, se eu souber qual é a minha tarefa, eu vou ficar mais focar, tranquilo. Não é? Pois eu vou dizer qual é a sua missão, eu vou dizer qual é a missão da Marina e qual é a minha missão. É ser bom. No que quer que você queira fazer, não importa. Deus não escolheu uma pauta fechada para você. Ele mandou mais ou menos a cobertura de uma notícia. Você cobre do jeito que você quiser. Não importa se você vai ser gari, professor, se você vai ser economista, não importa. Você tem que fazer o que você for fazer da melhor forma possível. Esta é a forma de cumprir a sua tarefa. Nós estamos aqui para sermos melhores. Como dizia Chico Xavier, naquela forma doce e gostosa dele, a gente está aqui para chegar no túmulo um pouquinho melhor de como a gente chegou no berço. Essa é a grande tarefa, melhorar a cada dia. O meio, o recheio ali. Cada um constrói do seu jeito. Então pensa que tem uma... Eita, será que eu estou dentro da faixa do planejamento? O planejamento é a bondade, sabe? A bondade lá é a bondade em qualquer lugar que você esteja. Simplifica. O Emídio Neto está perguntando... a partir de qual ponto devemos buscar ajuda profissional para lidar com a ansiedade? Quando você não consegue mais controlar ela. Quando você, por exemplo, está ansioso sempre, não é pontualmente, como eu estava dizendo. Está ansioso antes de uma prova, é normal, né? Mas você está sempre ansioso, sempre aqui pensando em estar lá. Você começa a ter, quando você vai ficando uma pessoa com mais idade, aquilo começa a reverberar no corpo físico, por somatizações. Então você começa a ter gastrite, um monte de transtorno que é o corpo dizendo, para, slowly, slow motion, devagar, né? Hashtag tenha paciência. Então, para que a gente possa construir as etapas. Então, quando você não consegue controlar isso, é indicado a ajuda sim de um profissional que pode lhe ajudar, com certeza. Gente, a gente só tem mais 10 minutinhos. Mandem suas perguntas, seus recadinhos, mandem beijos. É uma oportunidade muito legal da gente estar aqui fazendo essa live. Todo mês, alguma terça-feira do mês, normalmente a primeira ou a segunda, a gente se reúne com um convidado especial para falar de um tema específico, ao vivo, durante 1 hora de bate-papo, porque a gente sabe que nem todos os temas dá para falar em 3 minutos de vídeo. Tem temas também que, como esse, que eu não poderia estar aqui falando sobre ansiedade, então a gente chama alguém que vai trazer mais um cuidado melhor sobre o tema, como foram todos os temas. Se vocês não viram as anteriores, esse já é o nosso 4º live. A gente já teve sobre música espírita,
Alegria Cristã, com o Denis Soares. A gente teve sobre mediunidade e sobre vegetarianismo. Tá aqui na nossa fanpage, no Facebook, e também as 3 já estão no YouTube, no canal da FEB TV. Vocês podem acessar. No canal da FEB TV também vai ter um monte de vídeo, o Minha Nada Mole Encarnação. Pra quem não conhece, chegou aqui de paraquedas. Esse é um pequeno trabalho que a gente faz que tá dentro do Minha Nada Mole Encarnação, que é um blog espírita. E também outros programas da FEB TV, sempre falando sobre o espiritismo, divulgação do espiritismo, e vocês podem acessar pelo YouTube ou pelo canal da FEB TV também. Se vocês querem saber como ajudar a gente a continuar trabalhando, mantendo esse estúdio e toda a galera que produz todos esses programas, vocês podem acessar www.febtv.com.br/quero ajudar e também ou /gotas de luz para vocês se cadastrarem e receberem vídeos exclusivos da FEB TV no YouTube. E temos mais perguntas? Espiritualidade. Não. Falar de uma coisa interessante sobre a ansiedade, mas eu estava pensando enquanto você estava dando esses avisos aí. A gente usa pouco Deus. Você parou para pensar nisso? Uhum. Deus é gratuito, disponível 24 horas, online, em tempo integral, para cada um de nós de forma exclusiva. Talvez a gente tenha uma visão de Deus muito distante. Eu te falo isso porque às vezes a gente fica querendo resolver coisas que a gente não deixa Deus resolver por nós. Uhum. Porque simplesmente tem muita coisa que a gente não consegue resolver. Não entrega. Né? Veja, eu vivo pegando avião, né? Então, logo que teve o acidente da Chapecoense, eu peguei um voo. Quando eu entrei no avião, eu fiquei meio tenso. Aí eu pensei assim, Papai do céu, agora, como em qualquer circunstância da minha vida, é você que controla. Eu não controlo o piloto, minha ansiedade, o meu medo não vai fazer o avião. Você não tem que ser o piloto? Não tenho, graças a Deus. Então, assim, a gente não entrega a Deus. Mas às vezes eu percebo o seguinte, que a gente duvida se Deus ajuda a gente. E eu passei por uma experiência dessa, sabe? Onde eu estava muito mal em casa, tal, e era o rio do Evangelho. E sabe quando você tem o Evangelho no dia que você mais errou? Aí você faz, eu não acredito que eu vou ter que fazer o Evangelho hoje. Com que cara eu vou fazer o Evangelho? Eu vou fazer prece, eu faço de conta que eu esqueci. Não, eu vou esquecer. Mas o meu celular avisa. Falta 1 hora pro Evangelho. Então ele me avisou. E fazer o Evangelho, mas fazer o Evangelho bem assim. Deus está preocupado comigo, fazendo a prece aqui na minha casa. Tá, quem sou eu? Com toda a quantidade islâmica, tanto problema no universo, e lá o que acontece em Marte, né? Tá ele lá preocupado comigo. Aí eu fiz lá a minha prece. Apesar de estar assim tão descrente, a mensagem foi extremamente objetiva para mim. No final, eu peguei meu telefone e fui pedir uma pizza. E aí, eu queria uma pizza específica, entrei no Google e pedi pizzaria tal. E o Google informou. Existem 7 pizzarias desta marca. A mais próxima da sua casa é esta. Quer ligar para lá? Você sabe que todo smartphone, todo tablet, todo computador tem chamado endereço IP. Uhum. Que é como se fosse sua identidade. E quando você acessa o Google, através de uma percepção que os equipamentos têm, em que você faz a sua localização por GPS, o meu celular informou ao Google, através do meu endereço IP, onde eu estava, e informou que pizzaria era mais próxima e que número era para eu ligar. E aí eu fiz, poxa, se o Google sabe quem sou eu, Deus também sabe. Não é lógico? Sim. Poxa, se Deus sabe quem sou eu... Se a nossa tecnologia tão humana, ilimitada, sabe? Né? Conseguiu descobrir onde é que cada um tá, o que tá fazendo e o que às vezes até o nosso gosto, né? Pedindo a pizza, eu descobri que Deus sabia quem eu era. Deus, né? Mas foi mais interessante que aí eu pensei assim, poxa, o que é um espírito mais avançado, né? Porque Davi estava lá na Judéia, sem Google, sem smartphone, e chegou a uma conclusão mais brilhante que a minha. Ele disse, Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que me conheces, que eu esteja em pé, que eu esteja deitado, mesmo que faltem em mim palavras, conheces o meu pensamento. E tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alto. É tão precioso esse amor de Deus, e por que não entregar a Ele tantas coisas que eu não dou conta? A gente faz a prece no final do processo. A gente tem que fazer a prece no começo. A gente tem que primeiro contar com Deus. A gente tem que contar com Deus no meio do processo. E tem que contar com Deus no fim do processo. No fim. Né? E a gente fica sempre tentando resolver tudo. Isso gera
Temos ansiedade por encontrar o Wi-Fi na rua e esquecemos o primeiro Wi-Fi do mundo que está aí de graça desde sempre, a prece. Exatamente. Se você não pegou a piadinha, veja o primeiro vídeo do vlog. Então, ó, Jesus Deus é banda larga, Wi-Fi gente. do mundo. E realmente, assim, às vezes a gente esquece que Deus tem essa capacidade, porque a gente conhece o que a gente sabe fazer. A gente julga os outros e espera dos outros baseado naquilo que nós conseguimos, no que nós percebemos. E aí, nisso, eu acho que a gente tem uma noção, uma interpretação de Deus muito equivocada, porque a gente, por mais que saiba, ele é todo poderoso, mas a gente não consegue explicar isso. Então, às vezes, a gente esquece que ele tem qualidades que a gente não sabe, nem pode saber quais são, porque a gente não entenderia. E se o Google sabe onde a gente está, quem a gente é. E aí, como Deus é legal, porque ele não deixa a gente ficar ansioso, assim, ele não atende nossas ansiedades infantis, porque Deus não atende desejo, atende necessidade. A ansiedade é fruto do desejo. A necessidade implica em processo. Hoje em dia, quando eu faço uma prece, eu digo sempre que eu mandei um ato para Deus e espero ele visualizar. Leva um tempo, porque ele é muito ocupado, mas ele visualiza. Mas a resposta dele é no tempo que é preciso para minha alma e não no meu tempo. E quando eu respeito isso, eu vou entender que tudo acontece no tempo correto. O que mamãe e papai sempre tentam falar pra mim. Eles estão certos, viu? Eles estão, eu sei. André Garcia. A meditação pode ser uma ferramenta para ajudar a diminuir a ansiedade? Olha, André, com certeza. Porque a meditação é como se eu fosse calar todas essas demandas do mundo. Seja isso, faça aquilo, responda para fulano, leia tal coisa. Peraí, calma. Medita. E lembremos bem que a meditação é diferente. Enquanto que a prece é eu falando, a meditação é eu escutando. É quando eu silencio minhas angústias, quando eu calo. Lembrando muito aquela música do Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós, eu tenho que desatar os nós e tenho que calar a voz. Ou seja, é preciso que o silêncio venha para que Deus fale. Então, na hora que eu medito, eu simplesmente calo essas demandas todas ansiosas e deixo que o tempo das coisas aconteça. Muito bom. Pessoal, essa foi a nossa última pergunta. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Passa muito rápido essa 1 hora. Queria agradecer a todo mundo que está aí assistindo, que mandou as perguntas. Se não deu pra gente responder, a gente vai ir lendo ao decorrer da semana e ir respondendo. Se você não conseguiu assistir ao vivo e está assistindo depois, compartilha esse vídeo com quem você achar que quer, que gostaria de saber do que a gente conversou aqui hoje. Agradecer ao Rossandro também por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi muito bom. Particularmente foi muito interessante ouvir muito dessas coisas. E eu acho que o pessoal também gostou bastante. Que coisa boa. Qualquer coisa a gente volta. Então, esse vídeo aqui está disponível no Facebook. No que a gente desligar aqui as câmeras, daqui a pouquinho ele vai ficar disponível. E durante a semana a gente vai botar no YouTube também, vocês vão poder acessar depois. A live é uma vez ao mês, mas toda semana sai vídeo novo do Minha Nada Molha Encarnação na quinta-feira, normalmente ali por volta do meio-dia, se der tudo certo. E é isso, agradecer vocês. Mais uma vez, obrigada, Rossandro. Eu que agradeço. Se quiser se despedir do pessoal. Galera, nosso momento sem pressa, a vida tem etapas e Deus nos ama eternamente. É isso aí, galera. Muito obrigada. Então, perguntaram se você vai estar em Brasília, se tem previsão por enquanto. Não, profissionalmente eu venho sempre, né? Amanhã eu tenho palestra profissional, semana que vem eu volto novamente. Agora no Movimento Espírita, o ano que vem a minha agenda já tá meio complicada e tal. Mas... Então, galera de Brasília, não reassistam os vídeos do Sandro e essa live. E aí a gente vai ficar sabendo depois, se tiver oportunidade. Mas é isso, galera. Beijão. Até mais. Tchau.